Oi, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui com o meu amigo Flávio Xandó, atendendo a inúmeros pedidos. Várias pessoas pediram você, Xandó, nos comentários dos podcasts anteriores, né? Que o pessoal lembra muito de você da época do Fórum P6, né? E tem um overlap muito grande de usuários do Clube do Hardware com o pessoal do Fórum P6. Aí viu a entrevista do Laércio, do Cat, não sei o que e tal, lembrou de você e todo mundo pediu para você chamar você também. Você já estava na minha lista de qualquer forma. E esse pessoal que eu tenho trazido aqui, todo mundo eu conheço pessoalmente, é todo mundo meu amigo, então isso facilita muito o papo flui com uma naturalidade muito grande. Mas deixa eu fazer juntos, inclusive. Hã? Já viajamos juntos em algumas ocasiões. Já viajamos juntos algumas vezes, né? Algumas vezes. Deixa eu fazer uma pequena introdução aqui. Quem é o Flávio Xandó? Ele foi colunista do jornal Estado de São Paulo, foi colunista da antiga revista PC World, né, que fez muito sucesso durante muito tempo, tanto a versão brasileira como a versão americana. Foi colunista do Fórum P6, né, um site que tinha aí em 2003, por aí, 2004. Foi colunista também do portal IT Web, né, e hoje em dia não, já tem bastante tempo que ele tem uma empresa própria de consultoria chamada FX Consult, né? As iniciais dele também ajudam nesse nome, né? Muito bacana. E a gente vai falar também sobre esse serviço de consultoria e tal. Eu, particularmente, tenho algumas dúvidas aí que quero sanar com o Xandó, que eu acho que vai ajudar muito ao pessoal também. E hoje em dia ele tem um podcast chamado Papo Fácil, que eu até botei aqui o nomezinho debaixo do nome dele. É um podcast muito bacana que a gente vai falar sobre ele também. Já está com quase 900 episódios, é muito interessante. Tá? E aí, Xandó, qual é a sua história com a informática? Né? Você é jovem há mais tempo do que eu, né? E como é que é a sua relação com tecnologia informática? De onde veio? Qual a sua formação original? Como é que é isso? Então, em primeiro lugar, eu preciso dizer que eu adorei a sua iniciativa de fazer essas conversas. Você, quando lançou a primeira com o Abel... Aliás, o Abel, a gente vai voltar a falar dele, foi ele que me puxou para o Fórum PCs. Olha. Ele foi a pessoa que me laçou e levou para lá. Você fez com o Piropo, fez com o Cat. O Cat, todas as conversas, o Laércio também, que foi meu contemporâneo do Fórum PCs, mas particularmente, talvez pela idade parecida, eu me identifiquei muito com as histórias do Cat. O Cat é impagável. O Cat é uma figura única. Se não existisse, precisaria ser inventado. Enfim, mas eu vou te dizer, assim, onde que o bichinho da informática, ou a cachaça, né? Não sei se está mais para uma cachaça do que para um bichinho, me pegou. Cara, tem alguma semelhança com a história do Cat. Eu, no meu ensino médio, eu fissurei nas calculadoras programáveis. HP 25. Isso aí eu acho que é bem antes de você deve ter aí uns 10 anos menos que eu, ou perto disso, né? Enfim. Mas eu fiquei fissurado com aquilo. Tinha um programinha que você colocava na calculadora, que era o jogo do pouso na Lua. Você tinha que ir colocando combustível. Você chegou a ver isso aí ou não? Você colocava as quantidades, você partia de uma certa altura numa certa velocidade. Você tinha que ir dosando o combustível até conseguir chegar na altitude zero com velocidade zero. E se você chegava muito rápido, bum, você explodia. Era um programa que tinha 49 instruções, usando uma linguagem lá da HP que parecia mais um assembler do que uma linguagem de alto nível, imagina, muito pelo contrário. Enfim, aí eu fui capturado aí o meu interesse e comecei a cursar a faculdade de engenharia, né? Na engenharia, de forma semelhante ao CAT também, usei no meu primeiro ano, apenas no primeiro, cartões perfurados, isso é uma coisa que você mostra um cartão daqueles para as pessoas hoje, e as pessoas fazem, por que serve isso? É bloquinho de anotação? Né? Só para contextualizar, em que ano foi isso? Que ano que você fez o primeiro período da faculdade? Terminou o ensino médio? Eu entrei na faculdade em 1980, eu entrei na Poli, a faculdade de engenharia da USP, né? E na época eu não tinha... Hoje em dia não é assim. Hoje em dia você tem que ir no vestibular dizer se você quer fazer mecânica, civil, naval, eletrônica. Na época eu entrei em engenharia. E aí depois, lá na frente, você fazia as opções, né? Então isso foi em 1980. E já na faculdade eu comecei a aprender Fortran, né? Fortran, Formula Translation, para quem não sabe, é o acrônimo do Fortran, era uma linguagem científica, possivelmente uma das linguagens que levou o homem à Lua, eu acredito, né?
né? Possivelmente. Bom, mas enfim, aí eu fui fazendo a faculdade, tive uma série de problemas, tive que prestar vestibular de novo para entrar na mesma faculdade, umas histórias confusas, né? A gente não vai nem entrar muito em detalhe, ou sim, se você quiser, mas enfim, eu sei que lá pelo final da faculdade eu vi um anúncio, né, lá no departamento de engenharia de produção, que foi que eu acabei fazendo. Precisa esse estudante de engenharia que queiram trabalhar com informática e tal. Isso daí foi bem no começo da era da microinformática, era dos PCs. Estou falando em 84. 84 não tinha X, era PC. O PC com 2 drives de disquete, processador 8088, né? Era isso. Aí eu me habilitei, fui lá, fiz entrevistas, acabei sendo selecionado e aí eu mergulhei nessa área. Aí eu entrei nessa cachaça de vez e nunca mais saí, né? Embora eu tenha a minha formação seja de engenharia e posteriormente eu fiz um segundo curso de administração de empresas na FEA, na USP também, eu acabei praticamente só trabalhando com tecnologia. Eu desenvolvi sistema, eu fui DBA de banco de dados, implantei infraestrutura, rede, implantei BBS, né? Ajudei o projeto de implantação de BBS. Então, foi um pouco de tudo aí. Lá pelas tantas, muito resumidamente, eu achei que não tinha... que estava sendo mais interessante eu prestar serviço para terceiros do que trabalhar em empresa. Em 93, eu criei a FX Consultoria e Soluções, cujo o e-mail virou FX Consult. Depois, por questões tributárias, mudou para FX Soluções e Tecnologia, né? Teve uma mudança contratual, mas o e-mail permaneceu, o FX Consult até hoje. Em meados dos anos 90, eu tive aí um convite inusitado para ir escrever no Estadão, mas isso aí daqui a pouco a gente fala em mais detalhe, a história também é curiosa. Então, assim, eu entrei nesse meio mais ou menos por esse caminho. Tá, então vou voltar aqui para os anos 80. Então, saindo da faculdade, você foi trabalhar com microcomputação, mas na parte de software. Na desenvolvimento, parte de software. O que era exatamente que você fazia? Então, eu trabalhava numa empresa chamada Kim Brasil, que fazia parte do setor mineroquímico da gigante, a então gigante Bung Born, que hoje é o Grupo Bung. O Grupo Bung é um grupo conhecido de empresas. Hoje eles estão mais focados em agronegócio, mas eles tinham mineração, química. Tintas Coral fazia parte desse grupo, né? Tanto que eu cheguei a ser funcionário da Coral por um tempo também. Enfim, mas eu fui trabalhar numa área chamada Sistemas de Apoio à Decisão, SAD. Resumindo, era a área da empresa, tinha 3 pessoas, eu tinha um chefe que era um cara super graduado, um engenheiro já formado, eu entrei como estagiário nessa empresa, né? Um engenheiro já formado, e eu, que basicamente o que a gente fazia era ensinar as pessoas, ou criar para as pessoas recursos para tomada de decisão usando DBase, Excel não, desculpa, Lotus 123, né? Não tinha Excel ainda. Então eu desenvolvia pequenos sistemas, tanto em Lotus 123, que é planilha, para quem não sabe, né? Planilha eletrônica, e a parte de bancos de dados. Então era isso. E aí, em algumas coisas, havia uma rixa muito curiosa na empresa, Gabriel, porque a área de TI dessa empresa era predominantemente mainframe. Tá? Tinha, assim, umas 40 pessoas, a equipe, que trabalhavam tudo com projeto de mainframe, aqueles projetos super formais. Qualquer solicitação de sistema que alguém fizesse, para fazer o projeto de viabilidade, 40 dias. Para fazer a especificação da programação, mais 40 dias. Para desenvolver, mais 3 meses. Não tinha projeto que fosse menos que 6 meses, porque era complexo. De repente, eu não estou te ouvindo. O problema estava entre o teclado e a cadeira. Mas o que eu estava falando, eu te pausei aí, porque é um papo interessante de falar como era a TI, né, mesmo, né? Que não se chamava isso naquela época, TI é uma nomenclatura mais recente, é antiga, mas mais recente aí dentro da história que você está contando.
e nessa época do mainframe era um pessoal muito engravatado, tinha um formalismo exagerado, etc. Expande um pouco mais isso, conta pra gente como é que era trabalhar nessa época, que o pessoal não tem ideia dessa coisa, dessa guerra mesmo que você falou da computação de mainframe versus a microcomputação. Então, como o E dessa rigidez, da coisa dos processos, aquela coisa toda. Como os sistemas no ambiente mainframe sempre foram complexos, caros, né? Tudo exigia muita formalidade, eu não acho que eles estavam errados, né? Até porque você rodava um job, né, no mainframe errado, você podia impactar não só a empresa, mas como o grupo inteiro, se fizesse uma besteira lá, enfim, né? Então tinha todo um cuidado. E o meu chefe, que era um cara muito audacioso e com visão de futuro, surgia alguém lá e falava, olha, eu preciso criar um sistema para fazer isso, então ele falava, eu faço, né? Aí o pessoal do mainframe falava, pô, pelo amor de Deus, como que você vai fazer? Não, eu vou fazer e vai demorar uma semana. Aí o pessoal ficava puto, porque os caras demoravam 6 meses, a gente conseguia entregar alguma coisa que talvez não fosse tão perfeita, mas que era suficiente para ajudar o pessoal a tomar a decisão em 1 semana, 2 semanas, né? E aí o pessoal de mainframe começou a ficar meio com rixa com a gente e nos chamavam de Microlândia, que era a mistura de microcomputador com Disneylândia, né? Achavam Kindergarten, chamavam a gente de Kindergarten, jardim da infância. Então, assim, tinham começou. No começo eles ignoravam. Quando eles viram que a gente estava comendo um pouco do queijo deles, começou a ter essa rixa, entendeu? Uma coluna para o Fórum PC, eu estou lembrando aqui vagamente, você comentou o negócio de uma linha de código errada num negócio de mainframe, que não teve uma história dessa? Conta essa história. Agora eu puxei da memória, você contou essa história, eu lembrei dessa história que você contou uma vez. Então, não foi isso? Cara, essa história foi legal. Ela era uma das que eu tinha pensado em contar aqui, legal que você foi buscar. O que acontece é o seguinte, eu ainda estava nessa empresa, mas eu já não era mais estagiário, talvez, estou falando aí em meados dos anos 80 para frente, quase 90, as empresas queriam reduzir o custo de mainframe, porque tradicionalmente você tinha que ter um mainframe, um hardware mainframe para o ambiente de desenvolvimento e um hardware mainframe para tocar as aplicações das empresas. E você manter um aluguel da IBM, porque era tudo mainframe IBM, né? Você manter lá um 4381 só para um ambiente de desenvolvimento era muito caro. Então, uma das pessoas da minha equipe sugeriu. O pessoal não tem ideia que era tão caro o computador, tão caro que se alugava, né? Exato. Hoje em dia parece moderno, virou as a service. Voltou. Como é que as coisas são um pêndulo, né? Vai para um lado, depois volta para o outro, vai para o lado, volta para o outro. O pessoal tá crente que tá abafando, mas, pô, essa ideia é da década de 70, 60, sei lá. Não, exatamente. Mas aí o que aconteceu? Surgiu lá uma possibilidade, alguém assoprou para a gente que existia um ambiente chamado COBOL Workbench, que é o pessoal de mainframe tudo COBOL, né? Eu não era versado em COBOL, eu conseguia ler, eu nunca programei em COBOL, mas eu conseguia ler um programa que tinha esse ambiente que supostamente ele mimetizava um ambiente IBM na rede local. Então permitiria que as pessoas pudessem fazer ali a codificação no ambiente de baixa plataforma, né, na rede local, testar, né, e quando o programa tivesse relativamente testado, subir no mainframe para fazer um teste final. Isso iria reduzir muito o custo e até trazer mais agilidade, né? Porque hoje em dia, coisas que as pessoas não imaginam. Você, para fazer um programa rodar, você tem que fazer uma operação chamada compilação. Cada compilação do mainframe, as moedinhas iam caindo lá para o IBM. Você errava uma linha de código, não interessa, você tinha que corrigir, rodar e compilar de novo e a IBM faturando. Na rede, não, né? Você podia fazer a codificação do jeito que você quisesse, você não estava pagando a mais para ninguém, né? Então, eu estava pesquisando essa plataforma, uma plataforma muito legal, e lá pelas tantas, aquele meu chefe que era bem audacioso, bem ousado, havia um programa que rodava no mainframe dessa empresa. Na verdade, eu falo empresa, mas era um grupo de empresas, né? Eu vou falar outras empresas que talvez tenham relevância, Moinho Santista, Alimento Sambra, Coral, era tudo no mesmo grupo, né? E aí, quando você tinha um programa que rodava uma vez por mês, que quando ele entrava,
ele derrubava, ele consumia 30% de toda a CPU do mainframe, que é uma coisa absurda. Você pensa, um mainframe, um BM3090, BM3090 era o computador que a Petrobras tinha na época para fazer processamento de geologia, né? Era um baita de um computador, um baita de um dispositivo. Um programinha financeiro ocupar 30%, tinha alguma coisa errada. Tá? Ah, by the way, esse programa era um programa que fazia um cálculo de fundo de garantia do antigo Comind, Banco Comércio e Indústria. E eu fui uma vez, quando eu comecei a olhar o código-fonte desse programa, ok, eu estava em 89, talvez, tinha comentários no programa de 1962. Você tem uma ideia, a idade do programa, né? Bom, e aí o meu chefe falou assim, não, a gente vai descobrir o que está acontecendo, né? Falei, pô, isso aí é uma encrenca, né? Como é que a gente vai descobrir esse bug? Bom, eu vou resumir muito a história. No final das contas, a gente baixou esse programa para essa plataforma no PC, né? Em mainframe, você não podia nem imaginar existir. Quem já codificou sabe que existe os debuggers, né? Você coloca breakpoint, você para o programa, vê como é que estão as variáveis e tal, né? Isso é uma coisa no mainframe inimaginável. Você tem que ter feito certo e torcer para rodar certo. E no PC a gente tinha esse recurso. Bom, para resumir muito a história, eu descobri o que aconteceu. Eles tinham lá tabelas muito grandes, tabelas de milhões de registros. E alguém precisava, num dado momento, alguém precisava que uma dessas tabelas estivesse numa ordem específica e colocou um comando de sorte. E aí, tudo bem, né? Eu tinha que ter feito isso. Só que o cara que fez isso... Pausa aí, Xandó. Comando de sorte, fica parecendo que é comando de sorte, né? Explica pro pessoal o que é comando de sorte, que é uma ordenação. Peraí. Tem que cuidar com o jargão, tem que melhorar, porque a gente tem um classificação em ordem alfabética, ordem numérica é um comando de sorte. Tá? Sorte é um verbo em inglês, né? Que é você fazer ordenação. Só que o camarada que fez essa manutenção, não sei se nos anos 50, 60 ou 70, ele colocou num ponto do programa e ele não percebeu que ele colocou num local onde era um loop de varrer uma tabela de 5 milhões de registros, fazendo um sorte de outros 5 milhões de registros. Então, aquilo rodou 5 milhões de vezes, ordenando 5 milhões de registros. Por isso que ele entupia. Na verdade, eu preciso dar o crédito, ou inocentar quem fez isso, é que ele usou lá um mecanismo de ajuste do programa, só que lá para frente isso não cresceu muito, então ficou uma ordenação absurda de milhão, de bilhões, e isso derrubava. Foi só a gente pegar uma linha do programa e fazer assim, tchum, colocar 5 linhas para cima, acabou. De 30% passou a ocupar 0,3% do CPU quando entrava o programa. Então, essa foi uma vitória. Eu posso dizer que eu fui aí, fiquei bastante contente de ter conseguido isso. Mas eu também sou o autor da maior cagada que eu já fiz. Acho que até escrevi coluna sobre isso. Uma cagada que eu quase que me orgulho de tão astronômica que foi a cagada. Você vai lembra daqueles famigerados planos econômicos, plano Velão, plano Sarney, plano... Bresser, plano Collor. Collor, tá. Um pouco antes do plano Collor teve o Sarney, acho que o plano Verão. Teve o plano Verão 1, plano Verão 2. Foi em 86. E aí o que aconteceu? O governo mandou congelar tudo. Tudo congelado, não pode mudar preço. Aí algumas empresas começaram a entrar com recurso justificando, olha, está aqui a minha planilha de custos, eu preciso reajustar, não sei o quê e tal. E aí o que tinha acontecido? A Coral tinha antecipado faturamento para um monte de clientes, já tinha mandado as notas fiscais, né? Com os preços que depois eles receberam autorização de reajustar. Precisava emitir notas fiscais complementares, né? Aí chegaram para o pessoal lá do mainframe e falaram, olha, vocês precisam arrumar um jeito de calcular para, sei lá, 400 clientes aqui, o diferencial das notas e mandar um faturamento adicional. O cara falou, tá bom, mais ou menos em uns 2 meses a gente entrega para você. O cara falou, não, precisa ser depois amanhã, né? Bom, eu varei... Ação comendo solta, né? Aí esse meu chefe, o audacioso, ele virou e falou, não, a gente vai resolver por aqui.
tinha uma linguagem de manipulação de dados, como é que chama? EasyTriv. É uma linguagem bem poderosa, você fazer manipulação de dados no mainframe, né? E que aí a gente varou a noite, a gente começou a trabalhar nisso às 3 da tarde, e quando foi 11 da manhã do dia seguinte, a gente tinha conseguido, ele me orientou e eu fui fazendo, ele foi dizendo o que precisava, e eu tive a ideia de fazer o seguinte, cara, em vez de recalcular tudo, vamos fazer um depara, né? A nota era 100, agora pode virar 115, vamos emitir uma nota de 15. Nada mais óbvio. E eu fiz um programa que fazia isso. Só que e aí a gente entregou a fita. Imagina, você tinha que mandar uma fita, um tape para o banco processar e mandar as notas fiscais. Aí, quando deu 11 da manhã, a gente falou, a fita está liberada, pode entregar no banco que ele vai mandar o faturamento para as empresas. Ó, pose de herói, né? Todo mundo ali, não sei o quê e tal. Só que o que ninguém tinha falado para a gente, e eu também não pensei em olhar, quando congelou a economia, os juros caíram imediatamente. Então, as notas anteriores tinham um juro embutido, que depois virou um juro menor. Então, por conta disso, na hora que foi feito esse recálculo, mais ou menos das 400, tinha umas 80 notas que deram valor negativo. E os clientes receberam notas fiscais com valores negativos. E que virou chacota, né? Pô, o cara lá que mandou a nota fiscal negativa para os clientes e tal. Pô, a gente varou a noite lá fazendo, né? No final, eu nem sei como eles resolveram, mas acabou sendo uma grande cagada, fruto de uma empreitada audaciosa para resolver um problema da empresa. Muito bom. Essas histórias são sensacionais, né? E aí, depois dessa empresa, você continuou trabalhando nela até decidir carreira solo ou você trabalhou para outras empresas? Não, então, aí mais ou menos nessa época, eu tinha... Isso acho que você não pegou. Existia, hoje, o que o pessoal fala de web service, containers, nada disso existia na época, né? O que existia, e existem até hoje, são as famosas APIs, né? Então, existia um hardware, uma placa que você espetava no PC, e o PC emulava um terminal IBM, um terminal 3278, a famosa placa IRMA, era o nome da plaquinha. Essa e aí placa, tinha umas APIs, e que eu consegui desenvolver um software para transferência de arquivo micro mainframe. Então, isso viabilizou que as empresas conseguissem fazer sistemas no PC que, num dado momento, mandavam informação para o mainframe, processava lá e pegava de volta. Tá? Então, eu fiz foi assim, uma das coisas mais legais que eu fiz em Pascal e Assembler. Aí eu já era na época do Turbo Pascal, né? E aí isso foi largamente usado, não só pela empresa que eu trabalhava, na época eu estava na Coral, aí disseminaram para o grupo inteiro, todo mundo usando lá esse meu software e tal. Aí a coisa estabilizou, ficou um tempo assim. Passaram alguns anos, eu vi que eu não estava tendo um reconhecimento, eu estava prestando serviço fazendo serviços externos e ganhando bem mais, foi aí que eu resolvi montar a minha empresa. Aí já foi no começo dos anos 90, né? Foi em 93. Então, de 84, que eu entrei como estagiário, a 93 eu trabalhei em empresa. Em 93 eu montei a minha empresa e nunca mais assinei carteira. Minha carteira de trabalho só tem inscrições de 84 a 93. É que nem a minha também. Aí no outro dia eu achei, até postei no Instagram, pessoal, Rio Bessa, que tinha lá, que eu ganhava 2 milhões e 300 mil cruzeiros. Eu era milionário, né? Não, muito bom. Muito bom. Assim, e aí, quando eu montei minha empresa, é aquilo que eu estava te falando, Gabriel, eu fiz um pouco de tudo, né? No começo era desenvolvimento de sistema, né? Depois parte de infraestrutura, a parte de projetos, né? Por exemplo, implantação de rede, BBS, né? Eu cansei de fazer a implantação de sistemas de comunicação, bom, enfim. E aí o mundo foi mudando, veio internet, cara, eu já fiz tanta coisa, e eu vou te falar, eu gostava muito de desenvolvimento. Hoje em dia eu não mexo mais com isso, mas de vez em quando surge alguém que fala, olha, sabe aquele sistema que você me desenvolveu em 1900 e bolinha? Eu uso ele até hoje, precisava fazer uma alteração e não sei o quê. Às vezes eu encaro, às vezes eu não encaro, né?
né? Às vezes não, eu até gosto, e gosto muito, mas lembrar um negócio que eu fiz lá nos anos 90, ano 2000, 2001, 2002, aí eu acabo passando, mas assim, gosto muito. Casualmente, eu estou trabalhando agora para um cliente, para um projeto de migração de dados entre nuvens, né? É uma coisa bem recente, é o que um dos projetos que eu estou tocando agora, de migrar um volume colossal de informação do ambiente do Box para o ambiente do SharePoint. São dois ambientes de nuvens que se usa hoje. E eu tive que arregaçar as mangas aqui e codificar em PowerShell. PowerShell é um script que tem da Microsoft para você lidar. Então, assim, aquele conhecimento que eu tive da época, ele pode ser que eu não use ele direto, mas ele é meu, né? E a gente usa quando precisa, a gente saca e usa, né? É o canivetezinho suíço guardado no bolso. Com certeza. E como é que foi o seu convite para ir trabalhar como colunista num jornal? Quer dizer, qual é a ligação, né? É um pulo, uma mudança total, né? Essa história é bem interessante, bem interessante. Tanto o Cate, o Piropo comentaram de BBS. BBS foi algo muito importante na minha vida, né? Eu também, meados dos anos 90, teve um fulano que montou dentro do Unibanco uma BBS para efeito experimental. Mas ele fez aquilo assim, como um projeto paralelo, né, que talvez o banco pudesse usar, né? Esse cara era o Ronaldo Amorim, o Jaguar, que veio a ser sócio do Mandic. Eu vou falar do Mandic já já. Então, eu comecei a ter contato com o BBS, fui usuário do Uno BBS, que era esse BBS do Ronaldo, e lá pelas tantas, um dia o Ronaldo virou e falou assim, olha, tem um cara aí que eu conheço que ele está abrindo um BBS e ele está pedindo indicações, imagina, indicações de usuário, no começo você tinha que ser indicado, né? Aí ele me deu lá as direções, eu me inscrevi, aí me liga o Mandic, né? O Alexander Mandic, que quem conhece sabe de quem eu estou falando, quem não conhece foi um dos precursores da internet aqui no Brasil. Ele me liga e falou, olha, você que se inscreveu, tal, não sei o quê. Ele, na ocasião, me falou que eu fui usuário, eu era a 8ª pessoa. Anos depois, ele dizia por aí que eu tinha sido o primeiro usuário dele. Eu não fui, não. Eu fui o 8º, eu me lembro como se fosse hoje, eu falando com ele no telefone. E aí eu comecei a ter uma participação muito ativa no Mandic BBS. Né? Tinha BBS ótimos no Rio também, né? Tinha vou lembrar, me ajuda a lembrar os nomes aí. Tinha uns bacanas. O Centro era um dos maiores, tinha um Hotline também, que era grande, mas depois teve que mudar de nome, eu não lembro qual era o nome, que o Hotline usava esse nome, mas era uma marca registrada da Editora Globo, eles tiveram que mudar de nome. Não, inclusive esses BBS grandes do Rio tinham um mecanismo de intercâmbio de mensagens com o Mandic BBS, tinha a ponte aérea. Chamava ponte aérea. Ponte aérea. Chamava ponte aérea, que transitavam mensagens específicas daquela área, né? E o Mandic teve uma ideia muito bacana, ele falou o seguinte, olha, para dar uma fomentada aqui no meu sistema, quero que cada um aqui se dedique a um assunto. Então, tinha um cara que ficou dedicado à segurança, outro a games, o outro enfim, cada um tinha uma coisa. E eu fiquei meio que responsável por Windows. Então, eu tinha que fomentar discussões, se possível, responder dúvidas da galera, né? E eu me animei com aquilo, né? E, na verdade, assim, tinha uma vantagem que eu não pagava para... porque lá pelas tantas o Mandic começou a cobrar o BBS. Ele foi o primeiro que começou a cobrar e o pessoal pagou, porque o sistema era muito bom, né? Eu não pagava, eu não ganhava nada, mas não pagava. Então, muito contato com as pessoas, né? Eu fui me envolvendo, as pessoas sabiam que eu tinha muitos tropeços no Windows, mas de vez em quando eu acertava também. E lá pelas tantas, o Mandic me consulta, ele fala assim, olha, Xandó, tem um cara aí, que é usuário do BBS, ele é o editor do caderno de informática do Estadão, o Flávio Carvalho. Ele veio me perguntar se eu conhecia alguém para quebrar um galho para ele. Porque ele tem um funcionário dele que vai sair de férias 30 dias e ele tem lá algumas coisas para testar. Fax modem, placa multimídia, nem me lembro mais, mas eram coisas por aí, tá? Placa de vídeo, né? E ele perguntou se eu conhecia alguém, eu lembrei de você.
E eu falei, pô, legal, Mandic, tá, bate um papo com ele. Liguei para ele, ele me convidou para ir lá na sede do Estadão, que fica aqui na Marginal Tietê, em São Paulo, um prédio grande, ainda hoje é o mesmo prédio. Cara, primeira coisa, eu que não sou jornalista de formação, nunca tinha trabalhado nisso, a hora que eu pisei na redação daquele Estadão, Gabriel, uma zona, 800 pessoas andando de lá e para cá, carrinho com pilhas de papel, com coisas impressas, não tinha divisória em lugar nenhum. Eu olhei para aquilo e falei, não tem jornal amanhã. Não é impossível sair um jornal daqui. E saía todo dia, né? Saía todo dia. Bom, aí eu fui lá, bati um papo com ele, ele me falou, olha, o nosso caderno sai às segundas-feiras, a gente tem 4 segundas-feiras no mês, eu tenho aqui 3 produtos para testar, tal. Você acha que dá para você fazer? Lá, pode deixar. Combinamos lá uma remuneração. Não era uma fortuna, mas não era ruim, né? Eu não saberia dizer em valores de hoje. Eu vou dar um chute aqui, vai. Sei lá, ele estaria me pagando, sei lá, R$400 por teste ou R$500 por... Sei lá, estou dando um chute, não, pode não ser, mas estou dando só uma ordem de grandeza. Né? Tá bom. Aí eu fiz o primeiro mês, o cara voltou de férias. Aí ele falou, olha, o pessoal gostou dos seus testes, você não quer ficar mais uns 2 meses? Bom, esses 2 meses viraram 10 anos, Gabriel. Foram 10 anos que eu fiquei no Estadão e só saí porque lá pelas tantas mudou completamente a equipe do jornal, eles demitiram todo mundo que era da área nota, eles tinham uma equipe para cuidar da editoria de informática de 9 pessoas. Imagina que veículo hoje teria 9 pessoas para cuidar só de tecnologia. Isso não existe mais. Né? De que ano até que ano? Só para a gente temporizar. Foi final de 94, a meados de 2005. Foi quando mudou tudo e eles criaram o caderno Link. Link foi o que sucedeu o caderno. A minha história é bem parecida, porque no jornal O Dia eu fui convidado, sou um dos fundadores do caderno de formato do jornal O Dia, fiquei lá de 96, que foi o ano que eles queriam criar o jornal, até 2007, que foi o ano que eles resolveram mudar o caderno de formato para outra coisa. Todos os jornais foram nessa mesma linha. Né? O Globo acabou fazendo isso também, o Cat contou a história, enfim. É um caminho inevitável, né? Por causa da redução de um monte de coisa aí. Mas tem uma coisa curiosa para te contar sobre a sequência. O Link tinha uma proposta completamente diferente, tinha que ser uma linguagem muito descolada. Até eu tenho uma amiga que virou para mim e falou assim, poxa, como mudou aquele caderno, né? Parece uma coisa bem teen, né? Virou uma coisa meio que adolescente. Né? É hoje de mudar para ser... virou blogueirinho, né? Seria o equivalente hoje, né? De uma linguagem mais formal para uma linguagem blogueirinha, né? Bom, mas enfim, eu tenho 2 coisas curiosas para contar sobre isso daí. Eu já não estava mais escrevendo para o Estadão, deve ter sido aí, estou falando do seu 2006, 2007, e o então editor me procurou. Disse, olha, Xandó, 2 coisas. Tem um pessoal aqui que está reclamando, eles mandam carta, depois vieram os e-mails, né? Mandavam carta, ligação e tal, dizendo que eles estão sentindo falta do antigo caderno de informática. A gente não vai mudar o Link para como era antes, mas eu pensei aqui em criar uma retranca. Bom, retranca, gente, para quem não sabe, é um pedaço de uma matéria impressa, é um frame, um quadrado ali, né? Então a gente quer ter uma retranca que a gente quer uma coisa mais técnica. E até já tem um nome, chama Escovando Bit. Né? Só que esse editor, ele foi contratado especialmente pela direção do jornal, ele não era um cara de técnico. Era um cara que não tinha nenhuma experiência em tecnologia, mas ele era quem ia fazer a curadoria da linguagem, tinha que ser uma coisa simples. E aí ele veio e falou, me pediram para chamar você e eu estou chamando. E meu primeiro desafio foi escrever uma matéria explicando o que era uma plataforma de 64 bits e multicore, que não é uma coisa... hoje em dia todo mundo sabe, mas na época era a novidade da novidade. Né? Pô, e como é que você vai explicar isso de uma maneira que... Ele falou, tem que ser como a minha avó entende, né? Como que a vovó vai entender 64 bits e multicore? Eu escrevi o texto melhor que eu pude, tive que reescrever 3 vezes. Ele virava, a minha avó ainda não vai entender o que você escreveu. Eu não aguentava, eu estava jogando para cima. Quando em algum momento entrou alguém no circuito, falou, não, tá bom o suficiente, vamos publicar assim.
né? Então, esse é um detalhe. E outro detalhe curioso, você vai lembrar, você lembra dos famosos IDF, né, da Intel, lá em São Francisco? Né? E mesmo depois que eu mudei para os Estados Unidos, eu continuei indo, né? Porque aí para mim ficar local era tranquilo. Foi Não, muito. então, o IDF é um evento que a Intel tinha, eu acho que ainda tem, Intel Developers Não Forum. tem mais, não. Não tem Tem mais? mais, não. Bom, enfim, eles anunciavam as novidades, falavam sobre a tecnologia da empresa. Hoje eles fazem isso, mas por outros caminhos, outros eventos e tal. E aí eu estava num desses IDFs cobrindo pelo Fórum PCs, porque aí eu, lá pelas tantas, acabou o Estado de São Paulo, meio que durante um tempo eu fiquei Estado de São Paulo e Fórum PCs. Foi quando o Abel me convidou. O Abel falou, olha, Xandó, o Paulo Couto está montando um time de colunistas aqui, ele quer alguém para cada uma especialidade, né? O Piropo, genial, ele era especialista em generalidades, ele se autodefinia assim no Fórum PCs. O Cate escrevia lá, a Eli sobre comunicação, o Laércio sobre que era? Eu não me lembro o que o Laércio, acho que era sobre hardware. Tinha o Manuel, o Marcelo Nóbrega, que falava sobre games, né? Enfim, aí eu fui parar no Fórum PCs por conta dessa abordagem do Abel. E um belo dia a gente estava cobrindo o IDF. Aliás, tinham ido 5 ou 6 pessoas do Fórum PCs de uma vez só para o IDF. Isso nunca mais na vida isso vai acontecer, né? Com veículo nenhum. Acho que nem com a Globo. Alguém convida 6 repórteres da Globo para cobrir um evento, né? E eu estava lá no IDF, eu não vou me lembrar os temas que eram no momento, e encontro esse cara do Link. Esse cara que eu tive essa discussão toda aí por conta da matéria, tive que reescrever. No final do primeiro dia do evento, ele virou, não vou falar o nome dele, né? Para não tem motivo não de entregar o cara, era o trabalho dele. Ele virou para mim e falou assim, Xandó, socorro. Ele me encontrou num corredor lá assim, não, fulano, o que foi? Não, sabe o que acontece? Eu vim aqui cobrir esse negócio, eu assisti um dia inteiro de apresentação, eu não entendi uma palavra. Pô, pelo amor de Deus, eu preciso de uma matéria. Você pode fazer uma matéria sobre o IDF para mim? Eu falei, olha, então você está me convidando para fazer um freela para o Link, né, com essa pegada. Só que não dá para ser... talvez eu possa pedir para minha tia entender, não a minha avó. Ele falou, tudo bem, pode ser um texto um pouco mais técnico. E aí eu falei, bom, então eu entrego para segunda-feira que vem. Não, tem que sair amanhã. Eu varei a noite escrevendo, né? Mandei para ele praticamente não mudou nada e tal. Mas eu achei gozado ele vir me procurar dizendo, socorro, eu não entendi uma palavra que esses caras estão falando aqui. Extremamente técnico, né? E olha que as sessões para a imprensa eram mais tranquilas, porque tinha, além o IDF, a estrutura era essa, não era só para a imprensa, era para desenvolvedores, né? E era um ponto de encontro para a Intel poder falar com pessoas de grandes empresas, sei lá, Supermicro, por exemplo, que é uma fabricante de placa-mães e supercomputadores. Aí eles iam lá, os técnicos e engenheiros da Supermicro tinham a oportunidade de trocar uma ideia com o pessoal da Intel, e aí era esse daí. Aí tinha sessões paralelas que eram uma coisa mais aprofundada. E ali, nessas sessões mais aprofundadas, é muito interessante, que eu entrava, eu entendia a introdução, né, os primeiros 10 minutos. Dos 10 minutos em diante eu não entendia nada, né? Mas os 10 primeiros iniciais, que era só a introdução, já dava para fazer uma matéria, entendeu? Já rolava para explicar em linhas gerais o que é a novidade ali que eles estão falando ou pesquisando, que era muita coisa de pesquisa ainda, muita coisa acabou não se tornando realidade e tal, mas é muito interessante. Não, eu me lembro, talvez você estivesse lá, teve um IDF que uma pesquisa da Intel na direção de carros autônomos, entrou um carro dirigindo sozinho no palco. Você lembra disso? Você estava lá? Estava nesse. Teve esse lance aí. Eu me lembro quando eles anunciaram os SSDs, que era uma coisa super assim. Então, era um evento muito legal, né? E eu achei gozado, eu não me lembro, eu não sei, alguém que foi do Fórum PCs comentou. Contaram para vocês a história do Balloon Day ou não? Você conhece essa história? Não, como é que é a história? Não, porque o IDF, além de ser um evento super denso, ele era longo, ele era de segunda a sexta, né? Segunda a quinta, alguma coisa assim, era longo, não era 1, 2 dias, eram 4 ou 5 dias. E aí a gente já estava lá o tempo inteiro e o pessoal já estava com a cabeça pirando, né? Olha, eu vou dar nome aqui eu vou dar nome. Tava o Abel, tava o Piropo, tava o Paulo, tava eu,
tinha mais alguém, eu não sei se o Cate estava também. Essa era a Corja, era a Caterva que estava, né, nesse evento. E aí, eu não sei de quem foi a ideia, alguém virou e falou assim, gente, tem uma Fry's que é aqui perto, mas tem que ir de carro. Fry's é uma loja que, infelizmente, já fechou nos Estados Unidos, era um mega store de eletrônicos, né, para quem está nos vendo, né, maravilhoso. Supermercado, imagina um hipermercado brasileiro, só que só de eletrônico. É um hipermercado, que é uns negócios altos, estantes altas, muita coisa, então, muita coisa. Você comprava desde passava o dia inteiro lá, fotográfica, hard disk, placa-mãe, transistor, capacitor, tinha componente eletrônico, era tudo, era um mega store, né? E aí alguém virou e falou assim, gente, está muito pesado, a gente já, todo mundo aqui já tem matéria encaminhada, vamos, em vez de ir no evento, ir na Fry's amanhã? Aí alguém alugou uma vanzinha, né? E foi decretado o Balloon Day, ou seja, deram um balão no evento e foi todo mundo para... Agora que eu entendi o balão. Deram um balão no evento, foi a primeira vez, eu nunca tinha feito isso, mas não ia ser eu chato para dizer, não vou, eu vou nas sessões paralelas até o último dia. Não, foi você que estava comigo no evento da Lexmark, em Kentucky, que a gente fez era eu, você e o Ramalho, que a gente estava num negócio, nos carrinhos de golfe, que a gente, a gente começou, aí acabou que eu bati no bati. Estava também o Henrique Martins. É isso mesmo, nós quatro. A gente fugiu lá com os carrinhos de golfe, começou a bater pega de carrinho de golfe. Vamos ver se eu acho essas fotos e faço a edição e boto aqui as fotos da gente fazendo pega de carrinho de golfe. Engraçado, aí foi engraçado que eu entrei num buraco assim, veio, acho que não sei, era você ou o Ramalho, a gente acabou batendo. Acabou batendo, porque era um estábulo que tinha uma passagem numa direção e uma passagem na outra. Cada um entrou de um jeito e se encontraram no meio, né? Engraçado. Como era de fibra de vidro, não quebrou o carrinho, mas foi uma panca. Mas tinha essas coisas, a gente tentava se divertir para dar uma quebrada também, porque esses eventos eram realmente muito maçantes, né? Muito maçantes. Assim, interessante para quem curte tecnologia, mas chega uma hora que satura, você, cara, não aguento mais ver essa coisa de coisa técnica, escovação de bit desse jeito. Não, e assim, eu também fui em vários eventos para desenvolvedor da Microsoft, né? E a Microsoft também, é meio que você falou. O pessoal estava num certo nível que eu acompanhava até os 10, 15 minutos do primeiro tempo. Depois ficava complicado. Mas aquilo já dava uma base para você entender. Ou pelo menos eu acabei de falar exatamente essa ideia. A introdução já era suficiente para a coisa do alto nível, né? Porque aí depois, quando baixava para o baixo nível, fica mais difícil mesmo. Que é uma coisa para um outro tipo de público, né? E a PC World? Você trabalhou também como colunista da PC World, como é que foi isso? Então... a PC World era famosa e tal, mas acabou morrendo, como todas as revistas acabaram morrendo. Não, a PC World foi interessante, que eu tive... E não foi só a PC World, teve outras revistas. Eu escrevi para revista, tinha uma revista que chamava Revista do Windows. Tinha uma outra revista que era PC Master. Tinha uma outra revista, enfim, mas a PC World é a mais conhecida, e eu tive duas passagens por lá. Uma eram artigos, né? Aliás, uma vez, graças à PC World, eu consegui... eles pediram que eu fizesse um benchmark de antivírus, tá? Que é uma coisa chata de testar, né? Aí eu falei, olha, tudo bem, mas vocês querem um teste profissa? Eu vou precisar de tanto tempo, vai custar tanto, né? E tal. E aí eu não me lembro se eram 8 ou 9, acho que eram 8 antivírus diferentes que eu testei, mais o Defender, que era um gratuito para ter como base de comparação. E eu, na época, já era usuário de máquina virtual, VMware, etc. Então, eu achei que era a maneira mais fácil, você testar uma plataforma numa VM, enfiava os vírus, via se detectava e tal. No final, você revertia para trás a VM e testava o outro, né? Na verdade, eu nem fiz isso, eu ia guardando as VMs, mas eu tinha sempre uma cópia da VM vazia, VM virgem, né? Então, foi uma matéria muito legal, né? Das coisas mais legais que eu fiz na PC World foi esse benchmark de antivírus, né? Depois eu saí, foram vários artigos lá, depois eu saí, depois de um tempo me chamaram para fazer respostas aos leitores. Eu respondi as perguntas dos leitores, né? E tinha umas perguntas muito legais e tinha umas perguntas sem noção, do tipo, coisas muito minuciosas, sei lá, vou falar aqui, um exemplo, não era isso que o cara mandou, mas, ó, se eu trocar o
o capacitor X da placa tal, pelo não sei o quê, o que vai acontecer? Não vai ter sentido nenhum eu perder meu tempo pesquisando aquilo para responder para esse cara, né? Mas as perguntas eram legais. Durante muito tempo, eu recebia um lote de perguntas, sei lá, umas 10, 15, eu selecionava umas 5, 6, 7 e saía. Quando saía a revista, saíam as minhas respostas lá, né? E eu estou muito curioso para a coisa do seu trabalho como consultor, né? Da sua empresa FX Consult, que, como você falou, você trabalha com isso há 30 anos, né? 30 anos, né? 30 quase anos, isso, 93 é verdade. Não 30 anos. 93 para cá são 30 anos. Apaga, 30 anos. 30 anos, né? Porque, assim, é uma coisa, até um papo legal, porque consultoria, eu acho essa palavra complicada, é que nem parceria. É uma coisa muito vaga, né? Como que se trabalha? Consultoria. Eu disse tudo e não disse nada, né? A minha empresa é uma empresa de consultoria. Tá, mas o que você faz exatamente? Né? Então, assim, o que é exatamente uma consultoria na área de TI? Né? Tecnologia. Vamos no básico, assim, que eu acho que é um papo legal para a gente render aqui Eu vou explicar, mas eu vou contar para você, sou obrigado a contar para você uma história que um prospect me contou. Eu estava visitando uma empresa para ver se eu fazia um serviço para eles, e o cara me contou essa história que eu vou te contar agora. Ele foi meio maldoso, tá? Ele virou e falou assim: olha, você sabe o que é consultor, né? Bom, acho que sim, eu trabalho com isso, né? Só eu vou te contar o que é consultor, né? Um fulano tinha um rebanho de vacas de raça e tal, e ele, de tempos em tempos, contratava um touro campeão para ir lá e cobrir as vacas dele, para ele ter uma prole aí também de bastante qualidade, né? Um belo dia, esse fazendeiro gastou 1 milhão, sabe, sei lá, um valor absurdo, para que o touro ficasse lá 2 dias fazendo a cobertura das vacas, lá, para emprenhar as vacas todas. Aí diz que chegou lá um caminhão todo luxuoso, com neon, com logotipo e tal, e desce o touro, aquele baita touro gigante, 2 metros de altura, imenso e tal, e aí colocaram o touro junto com o pasto das vacas, e o pessoal foi embora. E nada do touro trabalhar. O touro ficava lá, andava para um lado, andava para o outro, ficava conversando, aí, né, a alegoria, ficava lá falando da novela com a vaca, perguntava do tempo e nada de trabalhar. Aí os caras estavam loucos da vida, que eles estavam pagando por minuto o touro para ficar lá, chamaram os caras, aí disse que, não, nós vamos resolver esse problema. Chegou o cara que locou o touro, que ofereceu o touro para eles, chegou no ouvido do touro, cochichou alguma coisa assim, mas imediatamente o touro saiu, cobrindo tudo que é vaca, assim, um monte. Ele falou: olha, puxa, mas o que aconteceu? Me explica, o que você falou para o touro? Porque se acontecer de novo, não vai acontecer, foi realmente um mal entendido. Não, mas o que você falou para o touro? Não, eu falei que ele veio aqui para trabalhar, não como consultor. Então é uma fama que os consultores têm, mas enfim, feita a introdução, consultoria pode dizer muitas coisas. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer são trabalhos analíticos, né? Então, por exemplo, hoje em dia até que isso não tem pintado tanto, mas uma coisa que eu gostava muito de fazer quando eu era chamado para fazer um diagnóstico de infraestrutura. Eu ia na empresa, eu avaliava, eu tinha já uma metodologia que eu tinha pesquisado, que eu tinha desenvolvido, eu avaliava servidor, links de comunicação, roteadores, processo de backup, enfim, tinha uma série de arestas, né, que eu avaliava. E aí eu conseguia posicionar a empresa o seguinte: olha, nessa área você está bem, nessa área você está abaixo da média. Agora, para cada uma dessas áreas, eu vou te fazer recomendações de curto, médio e longo prazo, né? Que ele poderia ou não. Aí eu entregava o trabalho para ele, ele não dependia mais de mim, né? O mais legal é que algumas vezes, Gabriel, fruto desse trabalho típico de consultoria 100%, a pessoa virava e falava assim: olha, muito legal, eu concordo com as suas recomendações, acho que faz muito sentido, só que eu não tenho braço
para implantar. Você pode me ajudar a implantar? Aí eu pegava, tinha gente que trabalha comigo, e eu fazia esse trabalho de implantar as melhorias para a pessoa. Aí, ainda algumas outras vezes, a pessoa virava e falava assim, olha, você fez a consultoria, me propôs mudança, ajudou a implementar. Você não quer fazer a gestão da minha infraestrutura? Pô, legal, tudo de bom. Então, muitas vezes o trabalho começava com uma gestão, um diagnóstico de infraestrutura e terminava com uma gestão terceirizada de TI, que é o que eu ainda faço bastante hoje. Tá? Mas esse trabalho de diagnóstico eu adorei fazer. Ainda faço, mas é que tem pintado um pouco com a história de nuvem, etc. Mudou o cenário, né? Agora eu tenho aí algumas empresas nas quais eu tenho ajudado a fazer implantação de nuvem, ajudar migração de nuvem. O projeto mais recente que eu tenho agora é migração de uma nuvem para outra, utilizando algumas ferramentas, enfim. Então, assim, a consultoria típica é essa, mas na esteira dessa, eu falei de infraestrutura, segurança, empresa que achou que tinha sido invadida e queria saber se tinha alguma brecha, né? Se eu achava alguma brecha. Bom, essa é uma história que eu poderia contar longa, eu vou contar em 30 segundos. Eu fui chamado para fazer esse diagnóstico de infraestrutura, desculpa, de segurança, e eu resolvi olhar duas coisas. Na verdade, esse diagnóstico de segurança ele foi um subset do meu diagnóstico de infraestrutura. Eu olhei backup, processos de backup e a segurança em si, segurança física, né? E tal. Bom, eu fui conversar com a pessoa a pessoa que cuidava lá da informática, uma empresa grande, não era uma empresa pequena, era uma metalúrgica. Ela tinha uma grande, ficava na Dutra, essa metalúrgica, também não vou falar o nome para não entregar, né? E eu conversando com a pessoa de TI lá, falando sobre backup, né? Aí eu perguntei, e aí, você está com o backup? Como é que estão os backups? Está com o backup em dia? Claro, estou com o backup feito, né? Puxa, você faz sempre? Eu faço sempre. Com que frequência você faz o backup? Não, todo dia 31 de dezembro eu faço o backup e guardo aqui. Qual, cara? É que, na verdade, olha pelo amor de Deus. Não, mas sabe o que acontece? Olha como as pessoas têm certos erros conceituais que as pessoas metem os pés pelas mãos. Ele tinha uma replicação de servidor. Um servidor que espelhava no outro. Para efeito de disponibilidade, isso é show de bola. E, além disso, ele ainda usava aquele histórico de versão de arquivos que tem no Windows Server. Ele tem, né? Desculpa, ele não tinha servidor replicado, ele tinha histórico de versão. Então, ele virou e falou assim, não, mas por que eu vou fazer backup? Porque se o usuário fizer uma lambança com o arquivo, a gente vai no histórico e recupera. Mas e se o hard disk der um crash? O cara não tinha pensado nisso. Aí que você precisa ter o backup do dia a dia. Na época não tinha ransomware, mas se tivesse ransomware, o ransomware entra na rede, se o cara não tem um backup, ele se ferra. Completamente. Bom, mas só para terminar essa história, essa mesma empresa, eu investigo, eles estavam desconfiados, tinha vazado informação, que alguém tinha invadido, porque eles tinham um concorrente que estava ganhando todas as licitações, todas as concorrências, oferecendo os mesmos produtos com 1 centavo de diferença em cada preço de cada item. Isso é interno, né? Inside job, cara. E aí eu consegui descobrir, achei um e-mail de um cara passando informação para fora. Porque todas as consultorias de segurança falam isso, que a maior causa de falha de segurança é humana, é o pessoal de dentro que faz, não é ataque externo. Né? Então, mas o dono da empresa me contratou, crente que eu ia achar um lugar por onde um hacker tinha entrado e roubado, que nada, era um cara de dentro que estava vazando informação. Corrupção, basicamente. Mas e aí, quais são os casos mais comuns de consultoria, assim? Qual o teu feijão com arroz? Não, então, diagnóstico eu fiz muito, segurança eu fiz muito, também. É que essas coisas, às vezes, elas alternam, às vezes tem mais, às vezes tem menos. A parte de otimização de links de comunicação, as pessoas me chamam, estão com problema de desempenho E às vezes a pessoa acha que é num lugar e está no outro. Às vezes a pessoa acha que o problema dela é dimensionamento de link, você vai ver, já está com um Wi-Fi podre na empresa. Você tem que ir lá dar uma orientação no outro sentido. Ou vice-versa, a pessoa te chama para ver o Wi-Fi está bom, você vê que o link do cara é de 20 mega. Né?
20 mega. Então, assim, eu estou dando alguns exemplos, tem muitos casos diferentes, eu estou dando alguns só para efeito de ilustração, né? Mas uma coisa que eu ainda persiste, né, desses trabalhos de consultoria, muitos resultaram em eu ser convidado a fazer a gestão da terceirizada da TI do cara. E eu tenho várias empresas para as quais eu faço isso. Tem pessoas que trabalham comigo, que ou ficam direto na empresa, ou num regime X vezes por semana, visitam a empresa e dão uma assistência, resolvem problemas, até helpdesk, algumas delas até helpdesk para usuário. Enfim, a gente tem que se adaptando às necessidades, né? E para vamos dizer assim, uma pessoa trabalhar com isso, o que você daria de dicas assim? Ah, quero trabalhar nesse mercado, como eu começo? Né? Pode ser uma pergunta bem interessante, o pessoal está escutando a gente. Ah, eu gostei desse tipo de trabalho, como é que eu faço para trabalhar com isso? Então, sabe que, graças a Deus, hoje em dia, eu acho que isso ficou mais fácil. Tá? Ficou mais fácil, também tem um excesso de informação, mas ficou mais fácil. Porque lembra quando eu te contei lá atrás, eu, estudante de engenharia, foram buscar um estagiário lá na Poli para trabalhar com TI. Lá atrás, né, você não tinha cursos universitários ou profissionalizantes que cobrissem essa lacuna de mercado. Então, as empresas iam atrás de engenheiro, matemático, né? Só depois surgiram cursos reconhecidos bons de ciências da computação, tecnólogo em informática, né? Então, assim, eu acho que a pessoa ter uma formação técnica ajuda, né? Mas não é primordial. O meu próprio caso, eu aprendi as coisas ali, na unha, né? Se a pessoa tem um grande interesse em estudar, ler, né, ir atrás das informações, a pessoa de repente vê, por exemplo, dar um exemplo agora, bem atual. Está se falando muito do ChatGPT, que é uma panaceia. Não é uma panaceia, mas ele pode ser muito útil para algumas coisas. Então, assim, alguém quiser dar uma bola dentro hoje, estuda mais essa área de inteligência artificial, porque usar bem a inteligência artificial é mais importante do que usar a inteligência artificial. Tem que usar bem. Né? Até porque eu já vi o ChatGPT falar muita besteira. Já vi. Você quer? Eu provoco o ChatGPT, eu consigo fazer ele falar umas besteiras. Outro dia... Os meus me mandam coisas quase todo dia, quase todo dia também. Às vezes os meus de tecnologias mandam uns prints assim, olha só, perguntei isso aqui para o ChatGPT, olha que absurdo que respondeu. O Ramalho, nosso amigo José Antônio Ramalho, escritor, aliás, é um cara que você podia conversar também. Vou chamar, tá na lista. Eu tenho uma planilha aqui com, poxa, tá com muita gente bacana, mas o Ramalho com certeza vou chamar também. O Ramalho nos anos 80, ele publicou zilhões de livros. O cara tem mais de 100 livros publicados. É fantástico. Era Oracle, era Clipper, era The Base, enfim. Depois ele começou a fazer sobre viagem, começou a fazer sobre fotografia, enfim. Mas ele, outro dia, publicou numa das redes dele um negócio assim. Ele tinha perguntado para o ChatGPT quem era José Antônio Ramalho. E veio a resposta do ChatGPT. É um fulano que se notabilizou na área de editorial, com uma centena de livros sobre informática, livros de fotografia, relatos de viagem, já fez muitas viagens nos quais ele escreveu livros ao redor do mundo, e terminava com a pérola. E também foi medalhista olímpico em remo na Olimpíada de 1938. La garantia sou eu. Outro dia eu perguntei, eu fiz a seguinte pergunta para o ChatGPT, mas foi de sacanagem. Mas olha, destaque o fator mais importante que auxiliou, como é que é? Não, o que foi mais importante no uso do submarino nuclear na catequese dos índios do Rio Amazonas e seus afluentes. Cara, veio uma resposta não, mas submarino nuclear não é uma arma de guerra, você não pode usar arma de guerra para catequese, a catequese tem que ser pacífica e tal. Cara, não consegue analisar que a pergunta é absurda, né? Ainda ficou se justificando. Como dizia aquela velha regra dos sistemas, né? Garbage in, garbage out. Né? Você bota porcaria, sai porcaria. Né? Mesmo. E vamos falar um pouco do teu podcast, né? Que é o Papo Fácil,
né, é uma coisa que eu conversei contigo, né, no privado antes da gente gravar esse nosso podcast, que é um podcast bacana, que você faz várias análises, faz muita entrevista que você faz ali, está com quase 900 episódios, isso, mas com poucos assinantes e poucas visualizações. Mas você me falou uma coisa legal, que eu acho que o teu motivo ali é outra, eu acho que você pode desenvolver isso mais, também porque o pessoal se ligar de outra forma de você usar YouTube e tal. Então, eu vou falar brevemente do Papo Fácil. O que aconteceu? Eu sempre fui das letras, né, de escrever. Fórum PCs, Estado de São Paulo, IT Web, IT Mídia. Até hoje eu tenho ainda uma coluna no IT Mídia, que é um veículo que tem reconhecimento, é um veículo importante. Eu tenho meu espaço lá, publico o que eu quero, quando eu quero. Ninguém, né? Eu tenho total autonomia. Né? Mas aí um dia eu estava num workshop técnico, Gabriel, da MediaTek. Lembra, sabe a MediaTek? Que faz processador de smartphone, televisão e tal. E era um objetivo, era uma coisa assim, nada de vender produto. Eles estavam lá, convidaram o pessoal para um workshop técnico sobre tecnologia de bateria. Então, isso bem legal. E eles convidaram um cara que era um cientista do CPQD, que era especialista em bateria. E ele fez uma apresentação super legal. Aí terminou, tinha pouca gente, 12 pessoas e tal. Me deu uns 5 minutos, até hoje eu não sei aonde que eu me deu essa ideia. Eu peguei o meu celular da época, abri uma live no Facebook e comecei. Pessoal, eu estou aqui hoje com o Felipe Beck, não sei o quê, cientista, vamos falar de bateria e tal. E aí eu fiz uma conversa rápida com ele, 3, 4 minutos. Perguntei para ele do efeito memória e tal. Aí, quando eu cheguei em casa, fui ver aquilo, a qualidade ficou tosca, porque live de Facebook e na época 3G e tal, mas eu falei, cara, isso aí, pô, eu gostei de fazer isso aqui, né? Achei legal. Aí eu fiz uma segunda vez ainda live no Facebook, depois eu pensei, peraí, eu não estou transmitindo o avião entrando no World Trade Center, isso não precisa ser ao vivo, eu posso gravar, dar um tapinha, dar uma ediçãozinha, botar uma introdução, botar uma legendinha, e aí nasceu a ideia do Papo Fácil. No começo não tinha esse nome. Isso eu estou falando do finalzão de 2016. Eu fiz mais uma dúzia até meados de 2017. Agora, em agosto de 2017, que a coisa ganhou nome. Vou dar um nome, achei que o nome... Registrei o site, Papo Fácil e tal. E aí, foi o ano que eu mais gravei na vida, Gabriel. Eu fiz mais de 200 vídeos num ano. Era praticamente 5 vídeos por semana. De segunda a sexta tinha um vídeo. Né? Foi uma coisa doida, eu nunca vou entender como que eu consegui fazer isso. Hoje é difícil para mim publicar 1, 2. Quando eu sou o Mr. Produtivo, eu publico 3 na semana, mas 1 ou 2 eu já me dou por satisfeito. Né? E a ideia do Papo Fácil são, como o nome sugere, são conversas predominantemente sobre tecnologia, mas de vez em quando sai, né? Eu me permito fazer algumas coisas fora, né? Mas, assim, num tom coloquial, como a gente está aqui, né? Batendo esse papo agora, como se estivesse em torno de uma mesa, e gozado, porque ainda mais executivo de TI, que é um cara mais formal, né? Pega um cara aí de uma EMC, de uma Dell, de uma HP. Quando eu estava batendo papo com o cara, e de repente eu interrompia, punha a mão no ombro dele, não, peraí, mas eu não entendi isso aqui. O cara estranhava. Né? Porque isso é uma coisa que você faz no bate-papo entre as pessoas. Né? O executivo está esperando aquele jornalista que dá o microfone, faz a pergunta, dá o microfone e faz a pergunta. Isso tem a sua serventia, mas não era o que eu queria fazer. Né? Então eu comecei a fazer isso, enfim, foi tomando corpo, e de fato eu sempre tive um relacionamento muito bom com as assessorias de imprensa, muito bom com as empresas em si, sei lá, Dell, Microsoft, Adobe, Autodesk, West End, enfim, eu estou falando algumas só porque a Cisco, né? Enfim, e aí todas essas já fiz um ou muitos papos fáceis com elas, e lá pelas tantas eu percebi, na verdade alguém me deu essa ideia, não foi bem a ideia, mas eu adaptei. Olha, você podia oferecer para as empresas bater um papo com os clientes delas, para contar cases de sucesso. As empresas vão curtir isso aí. Né? Puxa, isso é uma ideia legal. E eu comecei a oferecer para as empresas. Né?
E aí, devagarzinho, mas muito devagarzinho, eu comecei a monetizar o Papo Fácil com projetos assim. Então, de vez em quando, né, menos do que eu gostaria, mas mais até do que eu imaginei no começo, porque eu devo ter gravado, assim, uns 200 vídeos, tudo... Eu sei que essa gíria não é comum no Rio, mas na faixa. Na faixa é de graça. Não é porque o Laércio já me encheu o saco com essa coisa do na faixa, né? Na faixa. No Vasco. Então, mas até hoje em dia eu tenho feito isso, né? A minha audiência, ela é pequena. O meu número de inscritos não é grande, eu estou com um pouco mais de 3 mil, 4 mil inscritos, né? Mas alguns vídeos explodem. Alguns vídeos ficam com dezenas de views. Dá até dó de ver, e vídeos legais, conversas boas, né? Conversas divertidas e informativas. O problema é a porcaria do algoritmo do YouTube, né? E assim, agora eu vou te falar, eu já me rebelei contra os algoritmos. Eu faço vídeo, escrevo texto para pessoas, não para algoritmo. Não, mas vai ter maior visualização. Tudo bem, mas eu vou fazer uma coisa que eu não curto para agradar um algoritmo, né? Essa mesma decisão que eu tive que tomar, muita gente pergunta, por que você não parou de fazer vídeo para o Clube do Rádio? Porque eu tinha que começar a fazer vídeo apelativo com título clickbait. Eu não vou fazer isso, não vamos rebaixar esse nível, entendeu? Exatamente. É por aí, eu faço um negócio que eu gosto de fazer. Né? Mas na verdade, a coisa começou a tomar um certo corpo, né? De vez em quando pintam uns projetos bem legais. Por exemplo, eu fiz no ano passado, ou foi no retrasado, teve um ano que eu fiz uma minissérie com a Intel para falar de vPro. vPro é um recurso de computadores corporativos que permite uma administração remota. Tem casos super interessantes de empresas que gerenciam parque de milhares de PCs com vPro, né? Então, rendeu um projeto bacana. Nesse momento, eu estou fazendo uma série com a Dell, que a gente vai falar, ainda não está publicado nenhum, vamos falar sobre multicloud. Né? Então, de vez em quando, pintam os projetos assim. Teve uma empresa chamada... meu Deus, como é que eu vou esquecer? Tem uma empresa que trabalha na área de Service Desk, mas é software para ajudar atendimento. Tá? Eu já conversei com, assim, pelo menos uns 8 clientes dele. Também foi um projeto que foi um projeto especialmente encomendado, monetizado, né? Então, assim, eu sigo fazendo os vídeos, eu faço vídeos orgânicos que me interessam, né? E tá difícil, porque eu tô com a agenda super atrapalhada, né? Tô indo devagarzinho. Gozado que meu canal, ele não perde inscrito, ele só ganha. Mas um por dia, 2 por dia, né? Assim, é trabalho de formiguinha. Enfim... Com esse bate-papo nosso, você vai ganhar aí pelo menos uma meia dúzia de inscritos. Com certeza. Dá uma olhada lá, pessoal. É muito bacana o trabalho do Xandó. As entrevistas são muito legais, uma linguagem fácil. Porque o grande lance, esse é um outro papo interessante, né? Esse pessoal de TI mesmo, é um pessoal... Porque a gente fala TI, mas tem várias ramificações. Mas no mercado mesmo, TI, né, no nosso mercado, é aquela coisa mais executiva, é um pessoal mais engravatado, usa um jargão próprio, uma linguagem própria, que às vezes nem eu mesmo entendo, né? Eles usam uns negócios assim. E esse teu canal é legal por isso, que as entrevistas são justamente isso. Peraí, mas eu não entendi isso. Como é que é isso? Como é que isso vai ajudar a pessoa? Né? Isso é muito legal. Não, fica o convite, é só procurar no YouTube por Papo Fácil. Na verdade, o canal é Flávio Xandó, mas Papo Fácil acha fácil no YouTube. Grande prazer receber a sua visita. Você vai encontrar, como o Gabriel falou, quase 900 vídeos de temas, os maiores fornecedores. De vez em quando, em 2019, interessante contar isso. Eu já estava com o Papo Fácil em progresso, eu escrevi um manifesto na internet, Gabriel. Eu escrevi um manifesto que eu publiquei no meu site, que ainda tenho esse site, FX Review, que eu faço avaliações de produtos, e escrevi também no IT Fórum. Eu fiz um manifesto explicando por que eu não ia mais cobrir tecnologia B2C, consumidor, só corporativa. Né? Entre outras tantas, é isso que você falou. Está cheio de gente fazendo, gente que dá títulos apelativos, clickbait, ou coisas que eu acho mais... Tem gente muito boa, tem conteúdos maravilhosos, o pessoal que faz B2C, tem gente do ramo, gente boa mesmo. Mas tem uns carinha que, assim, você vai no evento da Samsung,
pela bancada, o cara tem o celular amarrado ali para o cara dedilhar, né? Então, o cara dedilha ali durante o evento o celular, de noite ele publica um vídeo. Samsung XYZ, review completo. Review completo, ele manipulou na bancada o celular por 15 minutos e ele publica o review completo. Ah, pô, vai plantar batata, para não dizer outra coisa. Então, eu publiquei um manifesto. Essa mudança de mercado foi também um dos motivos que eu decidi parar com fazer análise de produto no Clube do Radar, entendeu? Porque não tem como. Né? E as empresas estarem valorizando esse tipo, porque, na verdade, o que eles querem é que a palavra da empresa esteja em maior número de lugares possíveis, né? Então, eles vão baixar o sarrafo para ter volume, não necessariamente qualidade, né? Acho que é muito por aí. Eu vou te dar. E aí quer tratar todo mundo igual, né? Quer dizer, tratar um garoto mais novo que está fazendo isso com um cara, sei lá, com 30 anos de mercado. Aí eu comecei a ficar chateado. Volume, né? Essa neura por volume, inscritos. Quando alguém vira para mim e fala, ou às vezes uma empresa me convida para eu entrevistá-los, né? E eles falam assim, manda para mim, para saber quantos inscritos você tem, quantas visualizações. Eu não mando. Não mando porque você está me convidando porque você está interessado nos meus inscritos. Se você está interessado nos meus inscritos, eu não sou a pessoa certa. Tá? Já teve gente que eu declinei convite. Eles me convidaram e falaram, mas eu só posso marcar com você se eu passar para o executivo essa informação. Eu caio fora. Eu não gosto de fazer isso. Mas antes de convidar, né? Porque até é indelicado, né? A pessoa convidar e depois querer saber. Te convidei, mas espera aí, mas eu quero saber se eu posso te convidar mesmo. É indelicado, né? Mais ou menos isso. Não, você está convidando a pessoa pelo histórico disso. Tem no Instagram uma menina que é uma graça. A menina deve ter os seus 7 anos de idade, ela já é influencer há anos, desde que ela era um catatauzinho, assim. Ela tem 5 milhões de inscritos, Gabriel. 5 ou mais. Última vez, 7 milhões. Enfim, ela tem milhões. Ela não tem milhares, nem dezenas de milhares, nem centenas. Ela tem milhões de inscritos. E aí, um belo dia, e ela toda fofinha, fazendo piadinha. Tem um perfil engraçadinho. Se quiser um dia achar umas coisas fofinhas, vai olhar o perfil da menina. Chama Juju. Aí, um belo dia, passou no Instagram um stories da Juju para mim, ela com um roteador na mão, né? Olha, gente, o meu pai comprou esse roteador da Intelbras. O Wi-Fi na minha casa agora vai ficar top, top, top. Mostrando, cara, a hora que as empresas estão preocupadas em atingir milhões, a Juju é uma gracinha, todos merecendo o espaço dela. Pô, mas a hora que uma empresa escolhe a Juju para fazer ação do que um cara que pode fazer a gente avaliar, você me desculpa, eu discordo. Estou no mesmo barco, entendeu? Por isso que, enfim, eu fiz um vídeo já, botar até um link aqui para o pessoal que não assistiu esse vídeo, eu contando em detalhes como é que funcionam os bastidores dos sites, ou enfim, que a gente produz conteúdo, né? Enfim, é justamente isso daí. Porque a grande questão é assim, tudo bem, mas eu posso ter bem menos visualização, mas o pessoal que acompanha o meu trabalho, o teu também, né, são pessoas que antigamente chamavam de formadoras de opinião, são pessoas que são aquelas que vão tomar decisões. Né? Então não adianta nada você atingir 5 milhões de pessoas se aquelas 5 milhões de pessoas não comprar o seu produto. Né? A gente pode atingir um público menor, mas aquela pessoa está em ponto de decidir, não, é isso daí que eu quero, né, para uma empresa, como é o teu trabalho. Né? Então... Você usou o termo formador de opinião. Esse é um termo que eu prefiro a influência. É muito melhor, porque o formador de opinião é diferente do negócio a influenciador, que parece que o influenciador está manipulando a pessoa, né? O formador de opinião não, a pessoa tem um olhar mais crítico. Não, né? exatamente. Só que assim, eu ainda acho melhor o assistente de opinião, ou alguma coisa nesse sentido, alguém que vai te assessor, vai te dar uma assistência a formar a sua opinião. Porque quem forma a opinião é você. Eu não vou formar a sua opinião, eu vou te ajudar a você formar a sua opinião. Né? Então, enfim, mas isso infelizmente é o mundo que a gente está, é o mundo Vão mudando, né? A gente vai querer continuar né, mudar junto. Ou não, vou fazer outra coisa, né? Fazer de outra forma, né? É por aí. Não, e alguém pode fazer um comentário, poderia até caber,
eventualmente, é o seguinte: você está falando isso porque você tem poucos inscritos. Se você tivesse 500 mil, você não estaria falando isso. Primeiro que eu jamais teria, porque eu faço conteúdo no nicho, do nicho, do nicho. Tecnologia corporativa. Pô, cara, nunca eu vou ter a audiência da menina que ensina maquiagem ou da Juju. Entendeu? Então, assim, eu escolhi esse nicho porque é um nicho onde eu acho que eu posso acrescentar alguma coisa. Se eu resolver começar a falar de maquiagem masculina, de repente eu posso até bombar, mas não tenho interesse em falar de maquiagem masculina. Cara, com meus amigos falando assim, ó, cara, eu sou um profissional com 30 anos de mercado, quase 30 livros publicados e tenho 3.500 seguidores no Instagram, mais ou menos agora. Aí qualquer garota de 18 anos com biquíni tem 3 milhões de seguidores, entendeu? Aí meus amigos falam, mas estão procurando coisas diferentes, né? Aliás, aí, né? você me dá a deixa aqui de te agradecer. Quantas vezes você, em lançamentos de livro seu, você me enviou seus livros, os livros sobre rede, livros sobre hardware, o livro de como enriquecer, até um livro muito bom. Como é que chama aquele livro? Mitos do Dinheiro. Isso, o mito do dinheiro, exatamente, que as pessoas acabam realmente lidando errado. Você foi muito feliz nesse livro, ele não é sobre tecnologia, mas você foi muito feliz porque você chama atenção para uma série de pequenas autossabotagens que as pessoas fazem. É verdade. Então, e é biográfico esse livro, quer dizer, tudo ali que está ali eu passei por aquilo, quer dizer, não é então, não posso deixar orelhada, de mostrar o meu agradecimento pela sua gentileza, delicadeza de me mandar esses livros todos, sempre gostei. Os mais técnicos viraram consulta, eu não li página a página, mas consultei muitas vezes, mas o do mito eu li, e assim, alguns outros. No começo da minha carreira, Gabriel, eu fazia uma coisa que hoje em dia não tem mais como fazer. Quando eu ia aprender uma linguagem de programação, porque quem aprende uma, duas, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, vai na decorrência, né? Você vai fazendo os paralelos. Eu pegava o guia de referência de keywords da linguagem, passava página a página. Era uma coisa, eu fazia isso para toda a linguagem, porque um dia na vida eu vi que a linguagem tem um comando. Qual era o mesmo nome do comando? Não sei, mas eu sei que faz. Né? Agora, hoje em dia, se eu fosse fazer isso com todo o livro técnico, eu não tenho mais condição. Um momento eu fiz, mas hoje eu não consigo fazer mais. Um pouco do Flávio Chandor, pessoa física, né? E aí, Chandor, casado, tem filho? Quais são os seus hobbies? O que você gosta de fazer fora da área de tecnologia? Como é que é isso aí? Então, eu vou te contar isso que você está me perguntando e vou encerrar a nossa conversa contando uma coisa bombástica que ninguém sabe de mim. Que bom! Exclusivo, né? Exclusivo, né? Exclusivo. Não, então, eu sou casado há 30 anos, tenho 2 meninos que têm 26 e o mais novo vai fazer 23, tem 22. O mais velho, ele se formou em engenharia de produção numa faculdade muito boa aqui em São Paulo, que é o Instituto Mauá de Tecnologia. Né? Está trabalhando como na área de planejamento e logística da Uber, mas não na área de viagens de transporte de pessoas, na área de entregas. A Uber tem o serviço de entregas, né? Entregas e compras, né? Enfim, o meu filho mais novo, ele se formou em economia na FGV, ralou que nem um condenado. A FGV, eu diria que é a engenharia das economias. A GV é muito difícil, muito difícil. Tem GV no Rio também, e a política é igual. O curso de economia é o mais difícil de todas as de economia que tem. Né? Também está trabalhando, está bem. Ou seja, a minha missão com os filhos está feita. Eu sou um corredor de rua apaixonado. Se você visitar o meu perfil do Instagram, ela é muito doido, porque tem uma foto da Lua, depois tem uma foto da minha entrevista no Papo Fácil, depois tem uma foto minha vestido com camiseta de corrida, fazendo uma prova de 10 quilômetros, 15 quilômetros, né? E eu estou muito contente, nesse momento em particular. Eu treino com uma assessoria desde 2005, chama Run Fun, né? Treino com ele. Só que eu acho que eu nunca fui muito dedicado. Cara, até vou entregar a minha idade. Eu sou nascido em 1962. Ano passado, eu fiz 60 anos. Tudo bem, com esse corpinho de 59.
né? Tá? E eu, antes de fazer 60 anos, em maio do ano passado, eu resolvi voltar para essa assessoria. Não, mas eu vou treinar certo agora, tá? Eu vou me dedicar. Pus na cabeça que eu ia cumprir a orientação da Organização Mundial da Saúde, que eles preconizam que as pessoas que conseguem caminhar 10 mil passos por dia, você não precisa nem fazer exercício mais. 10 mil passos de caminhada por dia, você está aerobicamente bem. Tá? Então, os dias que eu não corro, são os dias que eu corro, terça, quinta, sábado e domingo. Os dias que eu não corro, eu faço as minhas caminhadas. Né? Hoje de manhã já saí para caminhar, já estou com 10 mil e poucos passos feitos aqui, não vai aparecer por causa do desfoque. Né? Mas então, eu comecei a treinar para valer, treinar dedicado e tal. E, cara, o resultado veio. Esse ano eu já participei de várias provas de rua. Cada prova que eu participo, eu estou batendo o meu recorde pessoal que eu fiz lá nos 40 anos. Eu bati meu recorde de prova de 10 quilômetros 2 vezes esse ano. Bati meu recorde na prova de 15. E em dezembro eu vou fazer uma meia maratona, né, que eu fiz 2 ou 3 no passado. E estou super animado para ver se eu consigo também resgatar o meu recorde pessoal, que é de 2010. Olha, cara, uma coisa é você correr com 48 anos, outra é você correr com 61. Mas você falou uma coisa interessante, que a gente pratica esporte. O lance é você tentar superar o seu próprio recorde pessoal e não se guiar pelos outros, né? Tipo, não, eu quero ser número 1 e tal. Mas porque o número 1 é atleta profissional, quer dizer, o importante é você ver a evolução contra você mesmo, né? Eu sou o meu adversário. E eu participo desse grupo, é um grupo muito legal. Tem gente de toda a idade, toda origem, tem psicólogo, tem gente do mercado financeiro, tem estudante, tem eu que trabalho com TI, ou enfim, gente de todas as formações e gente que corre muito bem. Gente que está correndo a 3ª maratona, gente que vai lá e arregaça nos testes, nas provas de 10 quilômetros. Pô, a gente celebra com todos quando todo mundo tem as suas conquistas, mas eu não vou querer, nesse meu momento, me equiparar a esses caras. Gente de 30, 35, 38, não dá para eu. Então, assim, eu batendo os meus recordes pessoais, um atrás do outro, né? Até falo com muito orgulho, em 2007, eu tinha 45 anos, eu tinha feito o meu recorde de 10 quilômetros, eu fiz uma prova em 53 minutos. Eu fiz agora, mês passado, para 51,5, 51,20. Ou seja, eu estou 15 anos, 16 anos mais velho, estou conseguindo ir melhor. Tudo bem, hoje eu vejo que eu não treinava com o afinco que eu deveria ter. Então, eu estou tentando driblar essa minha idade aí, os meus cabelos brancos, estou driblando com minha atividade física, que é uma coisa que eu adoro. Na pandemia... Qual é o nome do grupo mesmo? Run Fun. Run Fun. Corrida divertida, Run Fun. Tá, e onde é que o pessoal pode encontrar esse grupo? Tem Instagram? Um site. Tem no Rio, tem em várias cidades do Brasil também. É www.runfun.com.br. Show. Junto, né? O pessoal aí que estiver interessado em corrida, às vezes... Porque corrida é um esporte muito solitário. Eu, por exemplo, odeio correr por isso. De repente, é porque eu não encontrei um grupo. De repente, o grupo é uma coisa mais legal. Não, e só para te falar uma coisa, como eu sempre tive ligado nisso, na pandemia, quando nós estávamos literalmente presos em casa, chegou uma hora que me deu um negócio, eu falei, gente, eu preciso sair de casa. Aí eu vou caminhar. E eu fiquei parado por meses, né? Em termos médicos, não sei se você sabe, 3 meses sem você fazer atividade física, você leva um sedentário na ficha médica. 3 meses. Tá? Bom, e aí eu comecei a caminhar na pandemia. Um louco, eu saía de máscara e face shield para caminhar na rua. Comecei caminhando meia hora, 40 minutos, 50, 1 hora. Bom, vou resumir. Lá pelas tantas, eu estava andando aqui em São Paulo, saindo da região da Berrini, indo para a Avenida Paulista, Ibirapuera. Eu cheguei a fazer caminhadas de 4 horas e 27 quilômetros. Né? Aí como? Podcast. O podcast era meu aliado nessa hora. Eu pus o podcastzinho aqui, ia caminhar, desestressava. Então, assim, e você não precisa correr. Se você não gosta de correr, acha que é uma coisa que te incomoda, a caminhada te leva no mesmo lugar. Só que você tem que ter uma periodicidade boa e não caminhar naquela velocidade de passeio no shopping center. Tem que ser uma caminhada com um certo vigor, não precisa correr.
te leva no mesmo lugar. Posso contar uma história? O espaço aqueceu. Não, então, o que me cativou a fazer corridas foi um livro que eu li na época da faculdade. Meu pai tinha lido esse livro, e eu li também. O primeiro livro do Dr. Kenneth Cooper. Lembra do Kenneth Cooper? Foi o cara que trouxe... O método Cooper, né? Então, exatamente. Ele criou o teste de Cooper, que aliás, tem a ver com o que eu vou falar. Nesse livro, ele conta a história dele. Ele fala que ele era médico da aeronáutica americana. E a missão dele era selecionar a aptidão física dos cadetes que entravam, classificar. Qual era a maneira clássica de você fazer isso? Você botar o cara em cima de uma esteira ergométrica, botar aquele aparelho que coleta o oxigênio que você expira. É um teste chamado ergoespirométrico. Você bota o cara na esteira e coleta o ar para saber quanto de oxigênio foi absorvido. Enfim, é um teste super preciso. Você precisa fazer em 1, 2, 3 pessoas, não é que fazer em 100 pessoas. Não é prático, né? Então, esse era o desafio dele. Aí ele começou várias experimentações e desenvolveu o teste de Cooper, que é um proxy do espirométrico. Se você mete um cara para correr 12 minutos, no melhor ritmo que ele puder, em função da distância que ele percorre, ele conseguia classificar a aptidão física dele. Essa foi a revolução do Cooper. Ele passou a testar centenas de cadetes usando o teste dele. Se você botava o cara no espirométrico, dava uma diferença de 1, 2, 3%, que era irrelevante. Tá? Então, gostei muito desse livro dele. E esse livro, ele conta uma história que, certa vez, ele recebeu 3 cadetes para avaliar. E botou os caras para correr. Um era bombadaço, o cara puxava ferro. Os braços desse tamanho, assim, né? Perna grossa e tal. E os outros 2 franzinos. Botou... o teste de Cooper é assim, você tem que correr 12 minutos, né? Se você consegue percorrer 2.400 metros em 12 minutos, você está aprovado. Né? Você está numa condição física bacana. Né? Significa você correr 1 quilômetro em 5 minutos, fazendo uma aproximação. Né? Botou o bombadão para correr. Não, botou o primeiro franzino para correr. O cara não correu 4 minutos, falou, não aguento mais, parou. Pegou o bombadão. O cara mega musculoso, o cara não conseguiu ficar 5 minutos. Né? Aí botou o terceiro, que era o franzino. Também franzino igual o primeiro. O cara não só fez os 12 minutos, como ele não correu 2.400, ele correu 3.000 metros. O cara falou, mas, cara, você faz atividade física? Não, eu não faço atividade física. Não. Então, o que você come? Né? Qual é o segredo para você ter esse condicionamento? Não, normal. Tá? Qual é a sua profissão? Eu sou carteiro. O cara andava o dia inteiro. Condicionamento físico, ele tinha... Então, assim, você quer ter uma boa forma física? Correr te incomoda? Cara, caminha. Você chega no mesmo lugar. Muito bom. E qual era a novidade bombástica? Vou revelar para todo mundo aqui. Eu vou contar. É meio clickbait, mas vale a pena. Eu vou contar para todo mundo que está vendo aqui o podcast do Gabriel, que esse que fala com vocês aqui agora, que as pessoas me consideram uma pessoa cordial, uma pessoa educada e tal, esse que vos fala já foi preso. Mas agora eu preciso contar a circunstância. O contexto, né? Igual contexto. Né? Eu vou contar a circunstância. Não tem nada a ver com tecnologia, mas é uma história. O Gabriel falou, traz alguma coisa que seja interessante para caramba. Falar da minha prisão. Eu vou contar da minha prisão. E eu não era grande o suficiente na época da ditadura militar para ter sido preso por motivo político. Tem gente que foi, né? Enfim. Bom, a história é a seguinte. Olha, vocês vão ver os atenuantes. Meu avô, pai da minha mãe, sempre trabalhou com terra, fazenda, gado, café e tal. Lá pelas tantas, ele vendeu uma fazenda e comprou uma bem menor aqui no interior de São Paulo, em Jaguariúna. Jaguariúna é uma cidade pertinho de Campinas, que é um centro importante que tem aqui em São Paulo, que hoje é uma cidade industrial, ela é conhecida, tem a fábrica da Motorola, tem a HP, tem a Johnson & Johnson, né? Tem um rodeio que acontece todo ano, rodeio do Jaguariúna, enfim, é uma cidade, virou uma potência, e fica a 20 quilômetros de Campinas. Mas na época que meu avô tinha lá,
esse sítio, ele tinha gado leiteiro. A cidade tinha 5 mil habitantes. É aquela cidade que você entra na cidade, engatou a primeira, na segunda marcha você passou pela praça que tem o coreto e a igreja, quando você engatou a terceira, acabou a cidade. Isso não é exagero, a cidade era assim. Tá? Era assim. Né? E agora assim, eu tinha 15 anos quando essa história aconteceu. Né? Agora, voltando muito tempo lá para trás. Estamos falando em final dos anos 70. E eu adorava ir com amigos para esse sítio do meu avô. E quando os amigos iam lá, o passeio tradicional era ir a cavalo até a cidade. Meu avô tinha uma padaria na cidade que meu avô tinha conta. Então a gente ia lá e pendurava tudo na conta do meu avô, e ela tomava Coca-Cola, comia bolo e tal. E pendura aí na conta tal. Né? Depois meu avô via, mas alguém foi aqui na padaria? Bom, e aí o passeio era esse. E tinha um caminho, o caminho pelo asfalto era perigoso e era longo. E tinha um caminho que cruzava exatamente uma hipotenusa, assim, né? Para ir pelo asfalto eram 2 catetos, para ir para a cidade era uma hipotenusa, era um baita cortada de caminho. Só que passava por dentro de outras fazendas. E um belo dia, a estrada que nós usávamos para fazer esse passeio estava com cerca de arame farpado, estava fechada, né? Nossa, mas por que fecharam isso? E tinha um cara da fazenda que falou, olha, por que está fechado aqui? Não, é porque essa estrada sempre foi particular. E o dono, como se incomodou que passava tanta gente aqui, resolveu fechar. Tudo bem, direito dele, né? A estrada era privada, né? Todo mundo passava ali, ou algumas pessoas passavam, ele resolveu fechar. Aí, Gabriel, aí tivemos que dar uma volta, mas assim, para não ir pelo asfalto, uma volta que triplicava a distância. Não é que dobrava, triplicava a distância. Quando a gente voltou de lá, nossa, mas foi complicado e tal. E agora eu te juro, eu não sei se a ideia foi minha ou do meu amigo que estava comigo lá. Na próxima vez, vamos levar um alicate? Tá bom. Né? Aí a gente foi fazer o caminho e eu fui cortando as cercas. E passando, cortei uma, cortei 2. Quando chegou na terceira cerca, tinha um senhorzinho que trabalhava na fazenda, que ele nos viu. E nessa hora, eu joguei o alicate fora, para o cara não ver que eu estava com o alicate na mão. Não, mas cortaram, aí a gente encontrou aberto e tal. Aí a gente, vamos embora. Aí a gente começou a ir embora, voltar para trás, e aí o cara viu o alicate onde eu estava. Ele começou a gritar, foram vocês, foram vocês. Tá, e a gente picou a mula, sumiu. Passou um dia, passou 2 dias, eram umas férias de julho, eu acho, passou 3 dias, ouço minha mãe chamar, sabe aquele tom de voz de mãe que você percebe que tem alguma coisa diferente? Flávio, vem aqui um pouquinho, né? Quando eu chego na frente ali da casa do sítio do meu avô, tinha uma viatura da polícia de Jaguariúna, 2 guardas, e o senhorzinho. Quando ele viu eu e o meu amigo, ele apontou assim, foram eles, nessa hora. Aí a minha mãe, Flávio, mas vocês fizeram isso, eu estou aqui falando para eles que vocês jamais teriam feito isso. Não tinha como negar. O cara, e aí ele estava com um alicate num saquinho plástico, assim. Né? Eu tinha um priminho na época que tinha, 8 anos de idade, ele virou para minha avó e falou assim, acho que eles foram descobertos por causa das impressões digitais. Bom, aí nessa hora o policial virou para minha mãe e falou assim, olha, minha senhora, o delegado está lá na delegacia com o dono da fazenda, está fazendo um boletim de ocorrência, porque deu confusão, misturou gado, né, com o vizinho, e ele quer conversar com os garotos. A senhora pode pedir para alguém levar para ele conversar? Não é para dar um sabão na gente, né? Pode pedir para levá-los. A minha mãe falou, não, ninguém vai levar. Não, mas o delegado, não, quer conversar com ele? Não, eles vão, mas vão na viatura, vão com vocês. Né? Aí a gente entrou na viatura, não fomos no chiqueirinho, pelo menos não foi no chiqueirinho. Sentamos eu, meu amigo e o velhinho, com aquela cara de, desculpa a expressão, cara de anos, né? Ali, sentados atrás. Chegamos na delegacia, tomamos um esporro federal do delegado, um esporro federal do dono da fazenda, tá? Vou falar o quê? A gente, né? Aí, nessa hora, toca o telefone. A cidade ficava a uns 10 quilômetros do sítio.
E o delegado atende, começa, eu entendi, sim, senhora. Não será necessário. Não, tudo bem, minha senhora, eu entendi, tudo bem. E desligou o telefone dando risada. Aí ele vira e fala, ele começa a falar, olha, era sua mãe, dizendo que se eu achasse necessário para vocês aprenderem, vocês passarem uma noite na cadeia, que era para guardar vocês. A cidade era 5.000 habitantes, cadeia vazia, quer dizer, não era um ambiente completamente... coisa de outra época, né, cara? De dar uma lição corretiva para você não voltar a fazer um negócio assim. Claro que é o seguinte, aí eu liguei, quando acabou o esporro, eu liguei lá para a fazenda e pedi para virem buscar a gente. Ela falou, vocês foram aí por motivos de vocês, voltem a pé. Olha, Gabriel, foi extremamente pedagógico. Eu nunca mais cortei nenhuma cerca, nunca mais fui levado pela viatura. Excelente. Minha mãe, que Deus a tenha, ela faleceu há muitos anos, ela era uma baixinha extremamente dura, mas extremamente carinhosa. Aquelas histórias que ficam para a vida. O fato é, eu posso dizer que eu já fui preso. Fui levado na viatura aos cuidados da delegacia. Excelente. Xandó, agradecer por esse papo maravilhoso, as histórias sensacionais. Creio que o pessoal vai gostar muito também, muita coisa educativa, assim, eu acho que o pessoal vai aprender muito com as suas histórias também aí. Até uma nova geração conhecer o pessoal da velha guarda aí e não deixar as histórias morrerem aí. Não, com certeza. Uma super satisfação. Os convidados que você está trazendo, cada gente incrível, né? Mesmo as pessoas... Por exemplo, o Ronivon eu não conhecia, né? Eu não assisti o vídeo dele inteiro, eu assisti até um ponto, vou retomar. Mas eu estou assistindo todos, você está fazendo um revival muito legal, conversar com as pessoas, deixar as pessoas falarem um pouco do seu lado profissional, do seu lado pessoal, das suas conquistas, das suas cagadas. Tem que contar derrota também, né? Porque todo mundo só tem conquista. Não. Não é papo Instagram, é papo real. É papo real. Mas a ideia era essa mesmo, para montar esse podcast, para trazer para uma geração mais nova o pessoal da antiga contando histórias aí, que são papos muito educativos. Já tô vendo que você vai colocar um clickbait nesse meu vídeo aqui. O dia que o Xandó foi preso. Nada. Valeu, Xandó. Até a próxima. Obrigado, Gabriel. Espero que a gente possa voltar. Quem sabe, histórias não acabaram. Tem história para mais horas. Mas mais para frente, depois que eu tiver falado com um monte de gente, quem sabe a gente volta a bater um outro papo. Valeu. Um abração. Obrigado. Um abraço, gente. Bravo. Visitem o Papo Fácil. O Clube do Hardware é um dos mais antigos, mais conhecidos e maiores sites sobre tecnologia do Brasil. Estamos no ar desde 1996. Não deixe de acessar e se cadastrar em clubedohardware.com.br. E se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal.